Fala pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Talks para a gente continuar esse papo sobre primeira liderança e sucessão. Liderança é a mesma coisa em todos os lugares? Será que no Brasil é diferente, nos Estados Unidos, na Europa? O meu convidado deste conteúdo é para a gente falar um pouquinho sobre isso. Ele já gerenciou e liderou pessoas em vários lugares do mundo e eu quero extrair dele se realmente é diferente a forma com que nós brasileiros lideramos as pessoas, os negócios e tudo como em torno da nossa vida, se é muito diferente e onde que a gente encontra a forma de desenvolver, onde a gente absorve o melhor do brasileiro, das pessoas do mundo como um todo, respeitando claramente as características. Então, o meu convidado é o Ulisses Donato, que ele trabalha aí numa das maiores empresas de tecnologia do mundo. William, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho quem que é o Ulisses. Como que você chegou onde você está também? Claro, prazer imenso, Léo. Obrigado pelo convite. Estou falando aqui com vocês de Nova York, Estados Unidos, onde eu estou morando há 8 anos, antes de morar nas Filipinas, onde eu vou falar um pouquinho da minha experiência também nessa ilha linda do sudeste da Ásia, e antes no Brasil. Bom, hoje eu sou head de estratégia, desenvolvimento de talento e cultura para uma organização de 17 mil pessoas aqui. E minha paixão é desenvolver talentos na sua máxima potência. E antes disso, eu era gerente de operações nas Filipinas, como eu mencionei. E quando alguém ouve meu título, acha que, pô, esse cara aí deve ter sido filhinho de papai, veio dos berços aí de ouro com intercâmbios, com escolas chiques, e nada disso é verdade. Eu venho de uma família simples, comecei como analista júnior, e a razão pelo que eu estou dizendo isso é porque eu quero encorajar todo mundo que às vezes pensa que para ir longe você precisa já nascer no berço de ouro, que dá também. Perfeito, Uli. Vou puxar já a primeira pergunta da nossa pauta. Você liderou pessoas trabalhou em três diferentes países. E aí eu vou perguntar para você: liderar é a mesma coisa em todos os lugares? Você teve que aprender a se moldar? Como é que foi? Qual que é a sua visão tendo trabalhado com gente de lugares tão diferentes, né? Que às vezes a gente pensa, uma unidade de uma empresa já é muito diferente a cultura de uma para outra. Quando a gente vai para países diferentes, isso entra toda a cultura do país como um todo. É muito diferente liderar conforme o lugar que você passou, ou é meio que a mesma coisa com pequenos ajustes? Vamos lá, Léo. Essa pergunta é muito interessante, porque de forma geral, as habilidades essenciais de liderança, para mim, elas são a mesma no mundo todo. O que vai diferenciar é a forma e a intensidade que você aplica. Então, se você me disser assim, Ulisses, qual que é a fórmula do sucesso de um líder? Para mim, são 5 características essenciais. A primeira é inspirar para o propósito. Segundo é dar clareza das prioridades. Terceiro é fomentar o engajamento da equipe. O quarto é criar um ambiente psicologicamente seguro. E o quinto é desenvolver talentos. Então, se você, líder, está fazendo isso ou está se desenvolvendo nessa linha, eu posso te dizer que você vai ser diferencial. Agora, o que acontece aqui quando você fala de uma liderança global ou quando você vai para outro lugar do mundo, que é o que aconteceu comigo, eu aprendi ali na dor o que acontece. Porque eu fui liderar uma equipe no outro lado do mundo com as mesmas formas, utilizando essas 5 habilidades, só que com peso diferente. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei nas Filipinas, eu fui liderar uma equipe de 300 pessoas e a característica hierárquica desse país é muito respeitosa e servil. Então, o que aconteceu? Dificilmente eu recebi um não. Tudo que eu pedia para as pessoas era sim, sim, sim. Eu falei, gente, mas assim tá fácil liderar. Eu não estou conseguindo desenvolver. Até que um dia eu falei assim, não é possível. Eu preciso tirar essa roda do rato para que eu possa realmente desenvolver líderes aqui. E aí foi quando eu fiz um teste com o meu time, eu falei assim, chamei os 10 gerentes que eu tinha,
coloquei numa sala e falei assim, olha, hoje é fechamento, a gente vai faturar tudo, mesmo sem o pedido do cliente. Aí um olhou para o outro com uma certa hesitação, falou assim, Ulisses, mas tá errado, não tá no processo, e se a gente for auditado? Falei, bingo! Levantou a bola para eu cortar. Eu falei, gente, vocês precisam me desafiar. Não significa que, pelo que eu estou te pedindo, você precisa fazer. Você precisa fazer o que é melhor para a organização. Então, o que eu percebi nessa história? Que o dial do criar um ambiente mais psicologicamente seguro era onde eu precisava ajustar ali. Então, eu Uhum. comecei a reconhecer quem me desafiava. E isso foi muito interessante. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, foi o completamente oposto. Aqui eu tenho um time global, com pessoas lideradas no mundo todo, mas o americano, o indiano, eles são diferentes na forma de receber o desafio, de comunicar, de ser assertivo. Por outro lado, o mexicano, o latino, ele é parecido com o brasileiro. Então, qual que é a ideia aqui? O líder, ele deveria, qualquer líder global, ele tem que fazer um curso de aculturação de como aquele país age do ponto de vista de como é liderado, de como os processos funcionam, para então trabalhar com a equipe de uma forma mais alinhada. Então, essa é a minha história do ponto de vista de Uhum. ajuste. Então, eu aprendi na dor, eu tive que ver para quê, para depois eu me adaptar na cultura local. Não, acho fantástico você trazer esse ponto que muitas vezes a gente aprendeu muito na dor. Não significa que a próxima geração de líderes precisa aprender apanhando. Então, a gente tem um papel de, como líderes, de formar esses novos líderes sem que eles precisem passar por essa mesma dor que a gente passou, apanhando, aprendendo muito ali na dor. E aí, como que você enxerga o seu papel hoje como um líder de desenvolver essa nova liderança sem que ela precise, claro que todo mundo vai apanhar um pouquinho, mas que não precisa apanhar tanto quanto a gente apanhou, que seja um processo mais estruturado, menos doloroso. Como que você enxerga o teu papel como líder e hoje, como um todo na empresa, os demais líderes também, que você enxerga e como que você insere nesse líder esse desejo também, essa responsabilidade dele desenvolver o próximo líder, a sucessão que a empresa precisa para o futuro também. Olha, é aquele bastão, Léo, que a gente pega como responsabilidade de criar os seus sucessores. Eu costumo dizer que se o líder não formou o seu sucessor, então ele não foi líder. E um erro comum que eu tenho visto ultimamente nas empresas é a promoção de bons profissionais individuais, contribuidores individuais, pelo seu conhecimento técnico, para funções de liderança como forma de reconhecimento, porque não há outro meio senão promover. Mas a pessoa, primeiro, que não gosta do papel de líder, e isso cria um círculo vicioso terrível, porque você tem times desmotivados, ciclos ineficientes de processo, e o impacto cascata que isso gera é imenso. Então, a liderança, ela tem que ser desenvolvida com intenção. Outro dia eu tive um mentorado que me disse que o gerente está 3 meses na função que assumiu agora e nem chamou para conversar, por mais que ele tenha enviado e-mail, mensagens, ou seja, é um absurdo. Você tem que Uhum. ter um desenvolvimento intencional da liderança. E o que eu fiz, né? Como eu disse, quando eu fui para as Filipinas, um dos objetivos era desenvolver a liderança júnior, porque o business estava crescendo muito lá. Estava sendo contratada muitas pessoas, e com mais pessoas sendo contratadas, você precisava de mais líderes. O que eu fiz? Simulações de papel do líder. Então, eu criei simulações de feedback, sessões hipotéticas de feedback, e a gente fazia, entrava numa sala e fingia que estava dando feedback um para o outro. Fazíamos simulações de conversa de carreira, fazíamos simulações de Nine Box, que a matriz de performance que a gente usa para desenvolver. Ou seja, criar simulações para que essa nova geração possa se estar preparada, porque
Gerenciar é diferente de liderar. Gerenciar, a gente gerencia processo. Eu sei que as etapa 1, 2, 3 foram feitas. Mas antes de qualquer processo, você precisa saber apertar a chavinha de quem vai executar esse processo, que é onde você lidera. Então, essa é o papel. E isso é parte de todo o corpo de liderança da empresa. Porque líderes não entregam só resultados. Não, Eles acho que você criam trouxe um um ponto. legado. Desculpa te interromper, Uli. Você trouxe um ponto que eu quero muito pescar. Simulações de feedback, simulações de conversa, simulações. Quando a gente fala de programa de desenvolvimento de liderança, eu vejo muitas vezes o RH já pensando em treinamentos gigantescos, disruptivos, com um monte de coisa que exigem um investimento pesado e uma simulação de um feedback. Essa tarefa, essa dinâmica que você trouxe, exige basicamente tempo e preparação. Você não precisa de um software megalomaníaco, você não precisa de uma consultoria caríssima para fazer isso. Dá para fazer dentro de casa, com os líderes mais maduros, com o próprio RH. Então, é um ponto que a gente precisa muitas vezes pensar de vamos começar pelo simples. O simples, muitas vezes, ele entrega muito bem, ele já entrega um certo ponto. Depois a gente pode ampliar para outras coisas, mas eu gostei muito desse ponto de, espera aí, vamos simular entre a gente, entre os próprios líderes. Vamos simular, colocar numa situação real ali que poderia acontecer, como que eu reajo. É praticamente sem custo, a não ser o tempo dos profissionais envolvidos. E a gente muitas vezes pensa muito em tecnologia, em coisas muito caras, que às vezes não é o momento também da empresa conseguir investir naquilo. E eu consigo fazer de uma forma dentro de casa, desenvolver algumas capacidades. O feedback é uma delas, principalmente. As conversas difíceis que um líder vai precisar ter. Por exemplo, você chegar para um liderado e falar que ele não foi promovido naquele ciclo, que ele tem pontos a desenvolver ainda, por mais que ele seja um excelente técnico, ele precisa desenvolver coisas comportamentais. Esse exercício de simulação acho que é algo que todos nós podemos aplicar, independente do tamanho da empresa, e você traz o exemplo de uma gigante que faz isso. Então, se uma gigante está fazendo isso, uma startup, uma PME, está ali para fazer, só basta a gente lembrar que o básico funciona muito bem, quando a gente sabe aplicar. O básico repetido de forma extraordinária atinge o excepcional. Eu concordo plenamente, só precisa de vontade e intenção, viu, Léo? Porque se a gente pegar as maiores dores da liderança, você consegue criar simulações nela. E esses são os três que eu mais identifiquei necessário, que é conversas de carreira, que é para você fazer a sucessão, o feedback, que é também uma atitude que você tem que ter no mínimo uma vez por mês ou uma vez por trimestre com o seu funcionário, e conversas difíceis, que é o que você tocou. Conversas difíceis, como a gente tem medo de, e no ambiente global, como você diz, culturalmente, isso varia. Então você tem que ter essa prática para a gente desensibilizar o medo. Porque tudo que a gente tem medo hoje, quanto mais a gente pratica, mais você se desensibiliza o medo da situação e aquilo vira normal. É como se falar agora aqui na frente da Uhum. câmera. A primeira vez você fica com medo, depois vai normalizando até que fique algo natural. E um outro ponto que você trouxe também é que você percebeu que estava crescendo muito o negócio naquela região. Normalmente, quando uma empresa está crescendo, a galera pensa, vou ter que contratar mais. Você já foi para um outro lado. Espera aí, eu vou precisar de mais líderes para liderar esse crescimento. É essa visão que muitas vezes a gente está pecando em não ter. É formar, ter esse pipeline de liderança, porque são os líderes que vão sustentar o crescimento desse negócio. Claro que os talentos são importantes, mas talento ser uma liderança capaz de gerir, de liderar essas pessoas, vai virar uma bagunça generalizada, vai ter um turnover alto, vai ter um desgaste das pessoas envolvidas. E aí eu vou te perguntar, como que hoje você olha para sua equipe, ó, tem um gatinho aí querendo participar, gente,
Participação É, especial, aí faz parte, ó, meu secretário aqui. o secretário tá ali anotando as coisas para o Uli. Como que você olha para dentro da sua equipe hoje, identifica quem tem potencial de liderança? É uma pessoa que quer muito ou às vezes é uma pessoa que nem percebeu que ela queria ser líder? Você às vezes tem que, espera Olha, despertar isso na pessoa ou a pessoa manifesta isso em algum momento com você? são duas formas, Léo. Eu costumo usar uma matriz que chama comportamento e resultado. É um quadrante aqui de 4 lugares, onde eu vou colocando os meus funcionários de acordo com esse quadrante. E conforme eu percebo, e nesse quadrante você tem 6 habilidades que eu monitoro, né? Que é as habilidades de adaptabilidade, resolução de problema, curiosidade. Então eu vou pontuando os funcionários, criatividade. O que acontece? O líder ele precisa estar atento, né? O dia do líder precisa ser gerenciado pelo comportamento das pessoas e pelos resultados. Então, todo dia eu estou vendo como meu time está agindo. A gente percebe quando tem pessoas que gostam de liderar, de chamar o problema para ela, de dar a dica, de desenvolver o outro. Então, são alguns sinais de comportamento que isso eu vou plotando na minha matriz. E Uhum. aí, na conversa de carreira, eu abordo. Então, eu falo, Joãozinho, percebi que você fez esse treinamento, que você ajudou a Maria, que você abraçou o problema e ensinou todo mundo depois. O que você acha de você entrar no nosso plano aqui de sucessão? Então, tem que ter. Se o líder não está observando essa dinâmica no time, então precisa desenvolver o líder primeiramente. Mas uma vez que você cria uma estrutura de acompanhamento do comportamento das pessoas e os resultados que elas estão gerando, isso já dá um indício para que você. Porque o que está acontecendo muito, Léo, eu lembro quando eu entrei no mercado, eu tinha uma concorrência incrível para ser líder, porque todo mundo queria ser o líder, todo mundo queria ser o coordenador, o gerente da área. Era uma concorrência terrível. Hoje, cri-cri para todo lado. A gente não tem pessoas interessadas em liderança. E isso é terrível, frustrante, porque eu acho uma função ou uma posição tão interessante para você inspirar, para você desbloquear potencial das pessoas, para você gerar novos resultados. E a aparência que está tendo é completamente oposta, né? Então a gente tem Uhum. esse problema de sucessão nos dias de hoje. Mas eu tenho o modelo de matriz, resultado e comportamento que é atribuído aos comportamentos que eu analiso como performance para até para meditar na minha avaliação do fim do ano como que vai ser. Eu acho que você me trouxe um insight aqui que a gente está falando de formar, de ter a sucessão, mas acho que a gente está tendo um novo desafio, que é despertar o desejo pela liderança, que é às vezes a pessoa já faz naturalmente, ela não se enxerga nessa posição de líder, ela acha que não é para ela, e às vezes eu como líder vou ter que despertar e falar, ó, como você deu o exemplo, você ajudou a Maria, você fez tal situação, você ensinou os outros. Isso são atitudes de líder que às vezes a gente está ressignificando também o que é ser esse líder, para que essa pessoa também entenda que existe um novo papel de líder, não aquele papel que a gente tinha no passado, que era muito de comando e controle, apesar de que ele ainda existe em muitas empresas, mas a gente está tendo que ressignificar algumas coisas para que a gente consiga despertar esse desejo pela liderança, porque negócio nenhum vai parar de pé se a gente não tiver líderes para cuidar disso. A inteligência artificial, talvez no futuro ela seja capaz de liderar pessoas, mas num futuro próximo eu acho bem difícil ainda. É um trabalho do humano e a gente tem esse desafio, não só perante a geração Z, que o mercado todo tá, geração Z não quer ser líder, geração Z isso, aquilo, aquele outro, mas a gente tem membros de todas as gerações que não querem ser líderes. E aí acho que é esse Sim. papel nosso de sentar com os nossos times, ressignificar, para que eu consiga despertar o desejo. Acho que um grande desafio que a gente tem, além de formar, é esse de despertar
esse desejo que às vezes a pessoa não tem, não se percebe, mas ela já é um líder informal ali dentro da equipe. Por que não a gente ter uma ascensão de carreira? Acho que é esse o papel na hora do feedback, você, espera aí, você já pensou nisso? Qual a visão que você tem sobre, para que a pessoa também tenha uma decisão e às vezes é aquele start, é aquele estalo que a pessoa precisa, né? Exatamente, exatamente. É essa inspiração que o líder precisa trazer, fomentar esse entusiasmo, abrir. Eu tive uma funcionária uma vez, que eu até me arrepio quando eu falo dessa história, que ela sentou na minha mesa, ela falou assim: Ulisses, você foi a primeira vez que me desbloqueou algo que eu nunca imaginei que eu teria potencial. Porque eu dei um projeto para ela super desafiador, eu sabia genuinamente que ela ia conseguir, mas ela não achava que poderia. E esse é o papel do líder, é trazer esse fogo, trazer essa paixão, esse otimismo para as pessoas atingirem, porque falam de propósito como sendo algo assim subliminar, que vem aqui uma mensagem divina e dizer o seu propósito, mas não, o propósito é você fazer a coisa com vontade, que você sabe aquela hora passando, que você nem vê a hora passar e tá gostoso de trabalhar. Esse é o propósito, não tem milagre, é algo que você se sente à vontade em fazer e quer fazer mais. Então, você ajudar a descobrir o propósito de cada um também é um papel. E eu acho que você tocou num ponto essencial de conectar os pontos, porque não precisa ter uma lista de um checklist falando assim, opa, você checou todos os pontos aqui, você é líder. Porque às vezes a pessoa está tão enviesada com o nome líder como sendo negativo, que quando você traz as atitudes e comportamentos dela que são genuínas de um líder, já tem esse aha moment de falar assim, caramba, não pensei por esse lado, então ser líder é bacana. Então é o papel do líder, mas, Léo, dá trabalho, não é, a gente não pode romantizar e dizer que, só que se você está nessa função, faça bem feito, não Uhum. deixa que você seja dominado pelo resultado e esqueça das pessoas. Uli, acho que você trouxe bastante insights para a galera que às vezes olhar para dentro de casa. Eu vejo muitas vezes olhando para fora, querendo buscar alguém do mercado. Dentro de casa tem pessoas que podem ser os próximos líderes. Basta que a gente tenha primeiramente claro o que aquela empresa espera de um líder, o que a gente precisa fazer para formar esse líder e ter a consciência, seja nossa de RH, ou a gente também conscientizar o board da empresa, o CEO, o proprietário, independente do nome que você chame, que isso é trabalhoso, demanda tempo e que vai precisar de esforço de todo mundo. Então, quero te agradecer por trazer os insights que você trouxe, por compartilhar um pouco da tua vivência nesse mundo aí que você andou em vários continentes e compartilhar aí com a galera um pouco de tudo que você aprendeu. E quem quer continuar o papo com o Uli, eu estou fazendo um desafio para todo mundo aqui, Uli, de lotar a DM do LinkedIn de todo mundo, vai lá, adiciona, pergunta. O Uli é super aberto, ele é super ativo dentro do LinkedIn para você aprender um pouco mais e entender como é que funciona essa liderança que a gente precisa, voltando nos pontos de mais do que formar e ter a sucessão também, que a gente consiga ter o despertar e o ressignificar dessa liderança para os próximos anos. Uli, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a nossa comunidade. E em breve a gente se encontra por aí, que a galera vai te seguir. Quer deixar uma mensagem final para a galera? Fica à vontade. Não, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Passou voando aqui, até o meu assistente aqui, o Joy, anotou aqui, roubou a cena um pouco, mas eu queria agradecer aí de coração. É uma paixão minha compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas assim acelerarem sua carreira, atingir seus objetivos profissionais e até pessoais. Então me segue aí no LinkedIn, eu posto todos os dias no LinkedIn e no Instagram vídeos de como acelerar sua carreira e melhorar sua performance. Tá legal? Fechou então, Uli. Pessoal, a gente volta já já com mais um papo aqui do RH Talks para a gente continuar falando como que a gente prepara melhores líderes que vão facilitar a nossa vida também como RH. Até mais.
Encontrar os talentos certos, reduzir a rotatividade e construir equipes de alto desempenho são desafios constantes para o RH. Com a Solids, o recrutamento e seleção se tornam mais estratégicos, rápidos e assertivos. Utilize inteligência comportamental e dados para tornar decisões mais assertivas e contratar as pessoas certas para os lugares certos. Solicite agora um diagnóstico gratuito e descubra como otimizar seus processos de recrutamento e seleção. Solids, completa de verdade.